Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fernanda Dávila, jornalista, integrante da equipe de comunicação da Abrale. Chegamos agora ao último debate deste segundo dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Nosso tema de hoje será Nosso Papo Rosa sobre Sexualidade e Câncer, organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer e em parceria com o Instituto Nosso Papo Rosa. Para muitos pacientes, a sexualidade não é a primeira questão abordada logo após o recebimento do diagnóstico de câncer. Hoje, nós precisamos quebrar tabus e falar sobre sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero também durante o tratamento oncológico. Devemos informar a sociedade sobre os riscos do câncer e a importância do rastreio e detecção precoce, assim como treinar profissionais de saúde para oferecer os cuidados adequados, seguros e também acolhedores para mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Para debatermos a esse respeito, eu chamo agora os nossos convidados. Doutora Maria Júlia Callas, presidente e idealizadora do Instituto Nosso Papo Rosa, ginecologista e mastologista. Doutora Sabrina Chagas, vice-presidente e idealizadora do Instituto Nosso Papo Rosa, oncologista da Oncologia DOR. Tato Oliveira, fundador e mediador de rodas de conversa temáticas do Núcleo de Resistência, Grupo LGBTI de Apoio Social. E a doutora Ana Paula Andreotti Amorim, médica de família e comunidade, atua principalmente nos temas de saúde da população LGBTI, controle social no SUS e violência de gênero. Sejam todos muito bem-vindos, seguindo o prazo e o tempo para a apresentação. Doutora Maria Júlia, doutora Sabrina, por favor, a palavra é de vocês. Obrigada. Obrigada. Olá a todos, queria agradecer pelo convite. É muito, muito importante para a gente estar aqui falando sobre esse tema que é tão palpitante e que cada vez mais repercute e aparece. E a gente precisa informar, desmistificar e acolher toda essa população. Então vamos à nossa aula. Bom, a gente está aqui pelo Instituto Nosso Papo Rosa. Somos um evento que um instituto que desde 2017 faz eventos para pacientes com câncer de mama, desmistificando o câncer e levando acolhimento. Eu sou Sabrina Chagas e essa é a nossa presidente, Maria Júlia Callas. Então a gente vai dar primeiro um panorama geral. Qual é a população, nossa população no Brasil? Temos dados bem definidos, né? Sabemos exatamente a população que temos, tanto masculina como feminina. Então, temos 49% da nossa população é masculina, com mais de 105 milhões de pessoas. E a população feminina chegando a mais de 50% da nossa população, com 109 milhões de pessoas. Nesses números, dentro desses números, a gente tem a população LGBTQIA+, e a gente, às vezes, tem esse número vago, né? Porque a gente não tem muitas pesquisas, a gente não tem esses dados consolidados, muita gente nas pesquisas não responde qual é a sua identidade de gênero, não afirma, né, quem é dentro desse mundo que a gente tem desse gênero. Então, a gente tem esse estudo, que é recente, de 2021, que falou que temos mais de 3 milhões de pessoas transgêneros, e a gente sabe que 3 milhões equivale a mais de 28 Maracanãs cheios, uma população que equivale a Brasília.
É importante, então, inicialmente, a gente descolar esses conceitos e entender de que população a gente está falando. A gente não está falando de orientação sexual, não estamos falando de sexo biológico, nem da expressão de gênero, e sim da identidade de gênero. Então, quando a pessoa se identifica com seu sexo biológico, ela é considerada uma pessoa cisgênero. Quando ela não se identifica com seu sexo biológico, então sim, ela é chamada de transgênero, podendo ser um transgênero feminino e um transgênero masculino. O nosso foco é em relação ao câncer de mama. Então, nós temos muito bem estipulado a incidência de câncer de mama no Brasil. Para as mulheres, já pelo Instituto Nacional do Câncer, já foi publicado em 2020 que para o triênio 2020 e 2022 teremos mais de 66 mil casos de câncer de mama por ano. Para os homens, ele não faz parte dos 10 tipos de câncer mais incidentes no sexo masculino, mas sabemos que de 0,8% a 1% são de câncer de mama masculina. Isso representa um caso para cada 100 mil homens e representa 0,2% de todos os cânceres de sexo masculino. E para os transgêneros, qual será essa incidência? Como a Sabrina colocou, não temos dados estatísticos da casuística da incidência de câncer de mama em transgêneros. O que nós temos é uma literatura não muito robusta, é baseada em apenas relatos de casos e, como vemos, casuísticas pequenas, separando a possibilidade de câncer de uma forma em geral, mas o nosso foco em mama, de câncer de mama em transgêneros femininos e masculinos, como essa publicação aqui de 2017 apresenta. Um dado que é interessante mostrar, quando a gente joga no PubMed, que é um site de pesquisa médica muito utilizado, é a questão da sexualidade e câncer de mama. Como que a busca por esse tema tem aumentado ao longo dos anos. E como hoje já temos tantos estudos nessa área. Então, a gente tem que levar essa informação ao nosso público, porque realmente os pacientes têm uma qualidade de vida agravada, não só com câncer, mas também autoestima, sexualidade. A gente precisa falar disso, porque saúde não é só tratar, tomar remédios e curar uma doença. Saúde é qualidade de vida como um todo, é olhar o paciente como um todo, e isso vai além da doença. E aí a gente traz aqui o olhar das mamas, né? As mamas são vistas de diferentes formas em diferentes culturas, tanto pelas mulheres, como pelos homens, como por todos os transgêneros e todos os grupos que têm mama de alguma forma. De alguma forma não, todos têm mama. Então, assim, o que são as mamas, né? É o órgão de amamentação, símbolo de feminilidade, símbolo de masculinidade, fonte de inspiração. Quantos quadros, né? Quantas artes a gente tem em torno do tema mamas, e desde a antiguidade, desde que a humanidade é a humanidade. Mama também é desejo, é ternura, sexualidade e prazer. Quando expostos publicamente, né, também pode ser uma forma de protesto, de ousadia, estratégias de marketing. E as mamas para os transgêneros masculinos, né? E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, que foi o nosso ponto de encontro com o Tato, quando a gente conversou a primeira vez. Foi uma conversa que eu aprendi muito sobre os binders, né? Que são tops que pressionam, comprimem as mamas para os transgêneros não mostrarem as mamas durante o seu dia. Então, a gente sabe que esses binders têm um peso psicológico importante para essas pessoas e ajuda a diminuir o sentimento de disforia de gênero, né? Quando as mamas não aparecem, para eles se sentem igual à maioria da população, e os binders acompanham eles ao longo do dia. Então, ajuda a diminuir a ansiedade, pensamento suicida, e também aumenta o sentimento de confiança em público e autoestima. A gente sabe que também tem efeitos colaterais, 74% a 78% pode ter dor, pode ficar com cicatriz, coceira, infecção, 50% a 52% pode ter problemas respiratórios por compressão da caixa torácica, 47% a 49% pode ter sintomas musculoesqueléticos, dores musculares na caixa torácica também, mudanças posturais, perda da massa muscular da mama, massa muscular do tórax e também fraturas da costela.
Então é muito importante entender o que pode mudar na sexualidade de toda a população quando a gente fala em homens, mulheres e transgêneros. Será que há alguma diferença? E essas mudanças decorrem do quê? São resultantes de todas as alterações de cicatrizes cirúrgicas que possam ocorrer durante o tratamento do câncer de mama, sejam com reconstruções imediatas, reconstruções tardias, ou aquelas pacientes que fazem a opção de não reconstruir a sua mama, seja em função dos achados da quimioterapia, de toda a alteração que pode ocorrer não só nas mamas, mas como todo o corpo físico, cabelos, unhas, pele, boca, cílios, sobrancelha, hormonioterapia e resultantes também, em função dessas medicações, de uma menopausa induzida. Então, quando nós falamos em mulheres, nós falamos em distúrbios do funcionamento sexual de uma forma em geral. Pode ocorrer interrupção da excitação sexual, da lubrificação vaginal, isso é muito importante para a mulher, do orgasmo, do desejo sexual, do seu prazer sexual. Ou seja, ela tem uma alteração no sentido total do eu sexual. As experiências psíquicas falam muito na literatura a favor do medo, né, da perda da fertilidade, de uma imagem corporal negativa, do sentimento de falta de atratividade sexual, da perda da feminilidade, gerando depressão e ansiedade. E o que ocorre no homem após um câncer de mama? Também existem distúrbios? Sim, distúrbios do seu funcionamento sexual, do desejo, do prazer sexual. Há uma mudança no seu eu sexual também. E o medo? Para o homem, existe algum medo? Sim, a literatura mostra que há uma imagem corporal negativa, um sentimento de falta de atratividade sexual, uma perda da masculinidade e também podendo gerar depressão e ansiedade. E quando a gente fala dos transgêneros, isso acontece? Claro que vai acontecer, só que além disso, eles têm muitos desafios para serem vencidos. Porque a população transgênero é uma população que tem uma maior vulnerabilidade ao transtorno mental, em parte decorrente de um contexto social muito perturbado, com estigma, discriminação e preconceito. Números subestimados, como a Sabrina colocou muito bem. Ou seja, a gente não tem uma porcentagem tão adequada dessa população e como abordar essa população. Há um aumento do número de infecções de uma forma em geral, por procedimentos que são feitos não de maneira convencional, incluindo os pacientes HIV. São pessoas que têm uma maior predisposição ao uso de drogas e álcool. Isso causa doenças crônicas e essas doenças também precisam ser tratadas. E o principal, o acolhimento inadequado. Infelizmente, ainda há uma falta de qualificação para os profissionais, médicos e toda a equipe multiprofissional que lida com câncer de mama no acolhimento dessa população. E, claro, a escassez de recursos, tanto para o financiamento, como a implementação de políticas públicas no combate à discriminação de origem homofóbica e também de serviços especializados. E aí eu queria trazer para vocês o nosso encontro, o encontro com o Núcleo da Resistência, com o Tato. Foi onde a gente se encontrou ano passado, em outubro de 2020. A gente foi chamada para participar das reuniões e para desmistificar o câncer de mama na população trans. E foi quando eu e Maria Júlia, a gente começou a mergulhar nessa área e perceber como que faltam pesquisas, como que faltam dados e como essa população está em busca disso e não tem informação e muitas vezes os médicos, os profissionais de saúde não sabem abordar, não têm conhecimento e até preconceito. Então a gente traz esse assunto para vocês, porque foi um encontro que foi muito feliz para a gente e a gente está cada vez mais falando sobre isso e levando para cada vez mais pessoas essas informações. Uma revisão sistemática muito importante, durante 10 anos de avaliação, 20 artigos foram selecionados. E eram duas perguntas, dois objetivos básicos dessa pesquisa. Quais eram as principais barreiras relatadas pelos pacientes no suporte a problemas ligados à sexualidade? Para pacientes de câncer de mama e cânceres ginecológicos. E qual seria a forma de melhorar essa preocupação? Então, a gente vê que a principal barreira era realmente o constrangimento em discutir questões relacionadas à sexualidade e à natureza, né,
totalmente modificada e diversificada, de difícil abordagem da sexualidade por parte de todos esses profissionais. E a identificação de estratégias para superar essas barreiras era isto: os profissionais de saúde devem iniciar e conduzir uma conversa aberta, né? Poder conversar, informar. Existem muitas formas de participar com relação à sua sexualidade na questão do câncer de mama e, claro, na preferência de cada paciente. A conclusão desses artigos são muito interessantes, que são necessários programas de treinamento para profissionais da saúde para lidarem com essa sexualidade, esse assunto no câncer de mama. E se diante de uma situação que não há possibilidade de contornar, encaminhar para um profissional especializado. Isso é muito importante, é visto na literatura, é visto no nosso dia a dia. Concluindo então, se é que esse assunto realmente tem uma conclusão, o apoio social e outros fatores associados à resiliência podem ser potencializados por intervenções para melhorar a saúde e o bem-estar de diversos sobreviventes do câncer de mama, independente do seu gênero. Agradecemos a oportunidade, a possibilidade de participar do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Esse aqui é o nosso pré-lançamento do livro do nosso Papo Rosa. Estamos muito felizes de poder estar aqui com todos vocês e anunciar o nosso livro. O nosso Papo Rosa é Desmistificando o Câncer de Mama, uma trajetória passando por todos os momentos do paciente com câncer de mama. Muito obrigada. Muito obrigada, doutoras, pela apresentação também. Aqui uma novidade que a gente vai trazer. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por trazer, né, a discussão de um assunto tão importante dessa forma assim muito esclarecedora e muito direta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como os profissionais de saúde podem e devem ajudar o paciente nessa jornada. Mas agora a gente vai conhecer então um pouquinho dessa história que as doutoras já citaram para a gente. A gente vai ouvir o Tato Oliveira, fundador e mediador de rodas de conversa temáticas do Núcleo de Resistência Grupo LGBTI de Apoio Social. Tato, por favor. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer às doutoras por expor tanto, né, falar tanto sobre essa realidade e ter tanta sensibilidade com a gente, né? Eu tenho um coletivo que desde 2019 nós falamos sobre apoio social, sobre a saúde, e é um grupo que somos entre nós, né? Pessoas transgêneros, pessoas LGBTs que conseguem se apoiar, né, de alguma forma. E pensando sobre isso e também querendo trazer cada vez mais, né, facilidades com que a medicina, com que os próprios profissionais de saúde possam, né, ingressar sobre esse papo. A gente faz esses encontros, né, anteriormente eram presenciais, né, em um centro de cidadania LGBT, que é um espaço público aqui na cidade de São Paulo, né, são espaços que têm uma necessidade muito grande hoje das pessoas conhecerem, porque até mesmo a nossa comunidade não conhece, né, e o quanto isso é efetivo, né, com um apoio que seja psicológico, um apoio muitas vezes até de direitos, né, pedagógico e tantas coisas que ali podem ter uma construção de um futuro novo. E a partir disso a gente começou a fazer essas rodas de conversa e em 2019 a gente teve 2020, a gente teve essa bênção de poder ter as duas para falar sobre esse espaço, né, que é o Outubro Rosa. Outubro Rosa a gente, né, enxerga só a realidade do corpo feminino, né, e aí foi uma das questões que eu vi que elas mais, né, ficaram, né, instigadas para falar, porque o corpo transgênero ele não transita nem pelo Outubro Rosa e nem pelo Novembro Azul, né, ele não são realidades ali vividas. E a partir desse encontro a gente começou até mesmo, nós como transgêneros, né, como grupo a gente começou a repensar sobre isso e o quanto existe essa necessidade hoje de atendimento, de conhecimento, né, e também de toda uma população de ter essa proximidade dos profissionais, porque muitas vezes a gente precisa, né, ter esse acesso e dar esse espaço também, que é uma realidade que hoje uma comunidade que é tão devastada, tão vulnerável e tão difícil de ter conhecimento, muitas vezes não quer,
A gente até, durante esses encontros, fazemos rodas de conversa, jogos de futebol, né? Incluímos o esporte porque é uma forma também de coletivizar tudo isso. E nesse espaço a gente recebia muitas pessoas, muitos profissionais de saúde querendo realmente conhecer. E hoje é uma realidade que as pessoas trans, pessoas LGBTs no geral, não gostam, né? Elas acham que estão sendo estudadas, que elas acham que ali elas estão sendo algum tipo de laboratório. E eu não vejo isso como uma realidade, eu vejo como uma proximidade muito positiva. Hoje o meu corpo, ele é um corpo novo, tanto para a medicina quanto para os próprios profissionais de saúde. Tantas vezes as pessoas elas transitam pelo ele e ela, e isso hoje não ofende mais a mim, né? Hoje eu sei muito bem quem eu sou, eu me entendo muito bem, e eu acredito que a partir desse momento a gente consegue ajudar, né? E transformar cada vez mais, não só uma política pública, mas também um atendimento, né, que é uma das coisas que elas mais falaram, esse atendimento profissional, ter essa proximidade realmente para que as pessoas, né, enxerguem, né, o corpo trans. E um corpo trans, muitas vezes, ele não tem essa necessidade de ter hormônios, né? Pessoas trans, elas não precisam ter uma cirurgia nos seios, ou elas não precisam fazer uma redesignação, para se sentir um corpo trans, masculino ou feminino. As pessoas elas entendem muito mais com elas mesmas. Eu acho que o autoconhecimento é uma das necessidades que tem. E trazer esse encontro em 2020, falando sobre Outubro Rosa, né, falar sobre esse espaço que muitas vezes para os homens trans, pessoas que são transmasculinos, e se enxergam dentro de um espaço ginecológico, uma clínica, né, que muitas vezes não se sentem bem pela cor, né, pelo espaço, por terem outras mulheres ali, é ainda doloroso para muita gente, mas que a gente tem essa necessidade de cada vez mais se aproximar. E para mim, assim, foi um dia muito especial, muito importante, justamente porque a partir dali a gente começou a lidar diferente com nós mesmos. Porque ontem mesmo fizemos um encontro e um dos meninos nunca tinha ouvido falar sobre o binder, que é uma das peças que elas falaram. É um top que faz com que essa compressão dê uma proximidade mais de um corpo masculino, né? Por não ter o volume do seio, né? Por poder ser enxergado dentro de um espaço ou na rua como um homem, né? Ou como um corpo masculino que você deseja. E essa pessoa não tinha esse conhecimento. Eu falei, caramba, olha como é algo que é tão necessário ainda a gente falar. As redes sociais estão aí a todo momento falando sobre isso, grupos de pessoas LGBTs, né, pessoas trans, né, grupos de WhatsApp. Mas e cadê a medicina para falar sobre isso? Então é algo que é necessário, que tenham essas conversas, que as pessoas trans se aproximem para falar sobre isso, para que também a gente consiga, dessa forma, não limitar esses espaços, mas conseguir de uma certa positividade para que a gente tenha um atendimento muito mais efetivo. Hoje eu penso muito mais em fazer a minha Mastec, né? Eu tenho as minhas questões pessoais, tenho um pouco de receio, tenho um pouco de medo, mas eu vejo assim o quanto é necessário também, não só para me sentir bem, mas pela minha saúde. Hoje essa compressão ela pode fazer algo muito pior para o meu corpo daqui a alguns anos. Eu tenho 42 anos, né? Daqui a alguns anos eu não sei como que vai ser isso. E essa galera que chega agora jovem, né, cheia de vontade, querendo conhecer e muitas vezes até mesmo querendo se hormonizar de forma fazem sozinho, fazem por conta, pedem para um amigo, né, ou querem ter esse tipo de informação até mesmo dentro das redes sociais, um ensina para o outro. E eu vejo isso como algo tão negativo, porque isso afasta cada vez mais a medicina de avançar, de ter esse conhecimento e de poder ter cada vez mais essa técnica, né, essa necessidade de entender o que é um corpo transgênero. É algo que eu passo muito para os meninos. Eu sou o mais velho da turma, mas eu sou acho que a cabeça mais jovem ali, porque desde a minha infância eu sempre, né, me enxerguei nesse corpo. E ao longo do tempo, vendo, né, as mudanças, vendo, né, o que a sociedade impunha para que eu deveria ser e como eu deveria me aceitar, isso me trouxe uma das coisas que elas falaram muito, a ansiedade e a depressão. Eu com 36 anos pesava 93 quilos, não tinha um pingo de autoestima, né? Era uma pessoa que realmente eu vivia,
Hoje, assim, eu vivo, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho alegria. E eu acredito que esse espaço de, né, estar aqui falando para todo mundo, com as doutoras, né, com todo esse conjunto de pessoas que está aqui, é importante, né, para que as pessoas comecem a se aproximar, comecem a ajudar realmente, tanto seja numa questão psicológica, seja numa questão ginecológica, né, ou até mesmo nessas rodas de conversa que a gente tem feito, que isso pode realmente fazer uma diferença na vida das pessoas. O Núcleo de Resistência é um grupo que acolhe hoje pessoas LGBTs, a gente não tem distinção de pessoas. Tanto é que muitas vezes as meninas, as namoradas dos meninos trans chegam pra gente, né? Meu Deus, mas o que eu faço agora? Como que eu posso ajudar meu namorado? Porque não tem, né? Não tem uma fórmula, não tem um manual, mas é no dia a dia, entendendo, conversando, conhecendo. E que cada vez mais a gente possa fazer isso, né? De forma positiva, né, e esse espaço cada vez mais seja aberto para as pessoas transgêneros. E é um pouco disso. Muito obrigado. Tato, muito obrigada. Aliás, é um pouco disso, é um pouco do papo, né? Eu acho que desde que vocês idealizaram esse projeto para falar de câncer de mama, a conversa faz parte do nome do Instituto. E saber ouvir também é importantíssimo para qualquer paciente que esteja passando por um momento, por um diagnóstico e também esteja depois na sua jornada seguindo e tendo que enfrentar todos os desafios. Bom, a gente falou muito sobre também a necessidade, né, de o profissional de saúde entender as necessidades deste paciente, também saber orientá-lo e ter esse conhecimento para poder tratar esse paciente da melhor forma possível. Nós vamos ouvir agora a doutora Ana Paula Andreotti Amorim, que é médica de família e comunidade e atua principalmente nos temas de saúde da população LGBT, controle social no SUS e violência de gênero. Vamos ver então, doutora Ana. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana, eu sou médica de família e comunidade. Hoje em dia atuo na Faculdade de Medicina da USP, no programa de atenção primária, sou presidente da Brasite, faço parte de várias instituições que trabalham e cuidam de pessoas com saúde de pessoas LGBTIA+. E vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre cuidados em saúde para as pessoas transexuais, travestis e com variabilidade de gênero. Quando a gente fala desse assunto, a gente sempre pensa na população LGBTIA+, como um todo. E a população LGBTIA+, como um todo, é muito ampla. Então, quando a gente fala de lésbicas, gays, bissexuais, estamos tratando de orientação afetivo-sexual. Pessoas trans, né, que são representadas pela letra T nessa sigla, dizem respeito a uma série de identidades que são identidades e vivências de gênero, e a letra I, que diz respeito a pessoas intersexo, tem uma outra característica, né, diz respeito ao corpo dessas pessoas. O A também, o sinal de mais, está aí também para representar, A são pessoas assexuais, e o A e o sinal de mais está representando pessoas com outras identidades de gênero, orientação sexual e características corporais. Então, mesmo dentro da comunidade LGBTIA+, né, que é uma comunidade que compartilha algumas nuances, que são nuances relacionadas à percepção de sexualidade, essa população é uma população muito abrangente, muito ampla. Se a gente pensar no conceito de sexualidade da Organização Mundial da Saúde, a sexualidade diz respeito a várias coisas. Muitas vezes a gente usa esse termo sexualidade para tratar de sexo, de prática sexual ou até de orientação sexual das pessoas. E isso sim está contemplado dentro desse conceito, mas a gente precisa entender um pouquinho melhor esse conceito e os aspectos relacionados à sexualidade para a gente poder oferecer o melhor cuidado em saúde para essa população. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma figura, que é uma figura que a gente usa no Comitê Técnico de Saúde Municipal LGBTI+, do município de São Paulo, que é para explicar um pouco, trazer de maneira talvez um pouco mais didática, essas diferenciações dos aspectos relacionados à sexualidade. Eu vou tentar ser breve, né? Dá para a gente falar durante muitas horas sobre tudo isso, mas eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho desses conceitos. E como também a gente pode usar isso para abordar melhor e para acolher melhor a população, tanto a população de pessoas transexuais, travestis e com variabilidade de gênero, quanto a população em geral que a gente atende. Então, não dá para a gente pensar
que não existem, né, percepções externas a nossa sobre o que é gênero. Gênero, que é essa diferenciação entre ser mulher e ser homem, na sociedade, é uma diferenciação que é construída culturalmente, historicamente, e ao longo, né, de diversas comunidades, em diversas populações, essa percepção é diferente. E nós somos atravessados por essa percepção sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. O que não significa que essa percepção vai nos dizer respeito, né, dentro da nossa própria percepção, da nossa própria verdade, da nossa vivência e da nossa experiência. Uma das primeiras características que diferenciam as pessoas, né, que são usadas para diferenciar as pessoas, inclusive em relação ao seu gênero, ser homem ou ser mulher, são as características do corpo. Então, a genitália, os órgãos reprodutivos, os cromossomos, as alterações que acontecem no corpo na puberdade, que são dependentes de hormônios, essas características elas são utilizadas para designar o gênero de uma pessoa e, a partir disso, né, dizer se a pessoa vai ser menino ou menina, e muitas vezes a gente vê isso dentro dos serviços de saúde, muitas vezes não, né? A gente sempre vê isso dentro dos serviços de saúde na sociedade como um todo. A gente não pode esquecer que, apesar de se pensar as características do corpo relacionadas a sexo de uma forma bastante linear, existem pessoas, e existe uma porcentagem grande de pessoas, 1,3% da população, aliás, 1,7% da população, que não tem uma linearidade dessas características, que são as pessoas intersexo. Então, podem ter uma vulva e um testículo, por exemplo, ou até genitálias atípicas. Então, isso também, né, é parte da população LGBTIA+, mas essas identidades intersexo são identidades que se relacionam com as características do corpo de nascimento da pessoa, principalmente. A partir do corpo, se usa, né, essas características para designar o sexo que vai estar no documento da pessoa, na certidão de nascimento, na declaração de nascido vivo, até na declaração de óbito. E a partir disso, também, né, se designa uma forma dessa pessoa ser no mundo e dela ser representada. Então, se gênero que é designado a ela, ser mulher, ou ser homem, ser menino ou ser menina, faz com que as pessoas sejam criadas de maneiras diferentes e sejam vistas e se coloquem no mundo de maneiras diferentes. A gente não pode esquecer que gênero é um determinante social de saúde, porque homens e mulheres são vistos de maneiras diferentes na sociedade e são atribuídos às pessoas poderes e possibilidades diferentes dentro da sociedade. Apesar de, dentro da área da saúde, ter muitos profissionais e muitas vezes a gente, né, se defrontar com o determinismo biológico de que mulheres são da maneira como se entendem ser mulheres, porque o corpo delas é assim, porque o cérebro delas é assim. Então, mulheres são dóceis, são gentis, são cuidadosas, homens são agressivos, são provedores, são corajosos, né? Por conta do cérebro, por conta do corpo. Isso não é bem verdade. A gente tem muitas boas evidências científicas hoje em dia que mostram que tudo, né, o que se entende por gênero é atribuído à socialização, ou seja, a maneira como nós somos criados e criadas e a maneira como a gente se projeta no mundo também. Os papéis sociais que são atribuídos ao gênero são um exemplo muito claro disso, né? Ou seja, as profissões que são designadas mais tradicionalmente a mulheres ou mais tradicionalmente a homens. E até aqui a gente está falando de uma percepção bastante binária, né? De uma concepção de que existem dois gêneros, homem e mulher. O que não significa, né? Não é porque assim a gente divide a nossa sociedade, isso não significa que é assim que cada pessoa vai se entender e vai se designar a si mesma. Então, a gente olha para a identidade de gênero, né, como algo que pode ser, né, que pode contemplar aquele gênero designado ao nascimento, mas uma pessoa ela pode não se identificar com aquele gênero que foi designado ao nascimento. E aí são essas pessoas que a gente entende como pessoas transexuais ou travestis ou com variabilidade de gênero. Uma coisa muito importante para a gente pensar aqui é que, apesar da gente tratar de homens e mulheres de uma maneira geral na sociedade, a gente tem que saber que existem outros gêneros, outras vivências, outras maneiras de ser e estar no mundo, além daquelas relacionadas com o ser homem e o ser mulher.
Então, aqui eu estou trazendo esse exemplo de gênero neutro, mas a gente pode pensar em gêneros não binários, ou seja, que não estão no binarismo homem-mulher. E mesmo dentro dessa percepção, a gente não precisa pensar como mulher sendo completamente uma caixa de coisas, né, um conjunto de coisas em que todas as mulheres têm que contemplar e tem que estar dentro desse conjunto, e homens a mesma coisa. Então, a gente precisa pensar gênero como espectro, tanto na percepção social, então do que a sociedade entende do que é ser mulher, né, do que seria o núcleo duro de ser mulher, do que seria esperado para todas as mulheres, mas nem todas as mulheres são exatamente assim, mas dentro de uma certa nuance se entende que essa pessoa é mulher, ou homem, né, ou até pessoas não binárias. A gente pode ter uma construção social aí sobre o que significa ser uma pessoa não binária. Mas se uma pessoa está dentro de uma sociedade, obviamente ela vai introjetar essas percepções sobre não binariedade, sobre ser mulher, sobre ser homem para ela. Mas ela pode também criar ou entender da sua própria maneira o que significa ser homem e ser mulher. E nós todos fazemos isso o tempo inteiro, né? Estamos sempre em disputa sobre a mulher gosta de usar batom, mas não é toda mulher que usa batom. Homem tem que ser corajoso e não pode chorar, mas não é todo homem que, né? Não é porque uma pessoa chora que essa pessoa não é homem. Então, a gente vive isso. E a gente tem que considerar isso para as pessoas transexuais também. Então, uma pessoa ela pode se entender, uma pessoa que, por exemplo, foi designada do sexo masculino ao nascimento, né? Nasceu com pênis, foi designado sexo masculino, foi atribuído a essa pessoa o gênero masculino, o gênero homem. Essa pessoa ela pode se entender dentro desse espectro do que significa ser homem, mas ela pode se entender dentro de uma percepção dela, dentro de um espectro que significa ser mulher para ela. Por mais que as pessoas do lado de fora dela, né, vejam para ela e entendam que ela está dentro do que seria o espectro social homem, para ela está dentro do espectro mulher. Então, a gente entende que pessoas transgênero ou pessoas transexuais, né, ou com variabilidade de gênero, são essas pessoas que podem se localizar como mulheres, homens, não binárias, ou até pessoas agênero, ou seja, de gênero algum. Esse símbolo, que é o símbolo que é o símbolo da transexualidade, né? E a gente tem essa bandeira, que é a bandeira trans, e a gente usa aqui essa palavrinha trans, esse diminutivo trans, até com licença poética, porque se utiliza muito esse termo, mas se a gente for ver pela literatura científica, os termos que são utilizados é transgênero principalmente. No Brasil, o termo transgênero não é tão bem aceito pela sociedade civil, pelo movimento social de pessoas trans, principalmente porque ele está associado a pessoas que não têm uma identidade trans. Então, o que eu estou falando de identidade? Uma pessoa cis é uma pessoa que não tem conflito com o gênero que foi designado no nascimento para ela. E uma pessoa trans, uma pessoa cis não tem conflito ou se adequa, né, se adapta àquele gênero que foi designado no nascimento. Uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica e não vivencia esse gênero designado no nascimento. E essa pessoa, ela pode se designar de muitas maneiras. Então, quando se fala de travestis e de mulheres transexuais, se fala, as pessoas se identificam assim porque elas se identificam como pessoas transfemininas, pessoas que nasceram, foram designadas como homens, mas se entendem dentro desse espectro mulher. A mesma diferenciação entre travestis e mulheres transexuais, que foi colocada dentro da literatura médica durante muito tempo, como uma forma de diferenciar pessoas que queriam transformações do corpo e que não queriam transformações do corpo, algumas transformações específicas, muitas vezes, é uma forma muito estigmatizada de olhar para essas pessoas e que não contempla a realidade de vida delas. Homens trans são pessoas que nasceram e foram designadas como mulheres, mas se identificam como homens. E podem existir outras pessoas transmasculinas também, que não necessariamente se identificam como homens. Assim como pessoas não binárias, né, que são pessoas que nasceram e foram designadas com qualquer gênero, mas não se identificam com o gênero mulher ou com o gênero homem, inclusive pessoas agênero. Podem existir outras variabilidades de gênero e tem até outras palavras que são utilizadas, outros termos, como queer, por exemplo, que é um termo que tem origem na cultura norte-americana e significava o equivalente a bicha e foi reinterpretado. E hoje em dia tem um movimento muito grande de queer, né, de pessoas que às vezes usam essa palavra para se designar trans
ou às vezes usa essa palavra para se designar LGBTIA+. Assim como podem existir outras identidades. E por que tudo isso é importante? É importante porque quando a gente atende uma pessoa trans, principalmente, não cabe a nós dizer qual que é a identidade dela, né? Muito menos dizer que ela é mesmo trans ou não a partir da nossa percepção. Então, o que vai contar é sempre a percepção da pessoa. Não é necessário e também não é possível fazer um diagnóstico de transexualidade de uma pessoa. Se a gente fala em fazer diagnóstico, a gente fala de fazer um diagnóstico de um problema de saúde, de uma questão que tem que ser diagnosticada. Mas se nós dizemos de identidades, como é que a gente vai diagnosticar uma identidade de uma pessoa? Então, cabe a nós acolher a percepção da pessoa, respeitar e perguntar para ela qual a identidade dela, né, para a gente poder melhor tratá-la. É um direito das pessoas trans serem tratadas com o nome social, ou seja, aquele nome com o qual elas preferem, independentemente do nome que está registrado nos documentos civis dela, então, independentemente do nome que está no RG, na certidão de nascimento. E esse nome social é um direito não só para pessoas trans, é um direito para toda a população, é um item da Carta de Direitos de Usuários do SUS. E o nome social ele tem que estar colocado em todos os impressos dos serviços. Então, tem que estar na receita, no pedido de exame, no encaminhamento, no prontuário. E é um direito das pessoas serem tratadas pelo nome social, assim como serem tratadas pelo pronome de preferência delas. Então, se uma pessoa que se designa travesti, né, e a gente fala sobre a travesti no feminino, porque é uma identidade feminina, e essa pessoa prefere, né, ser tratada com pronomes femininos, a gente nunca vai chamar essa pessoa de senhor, e sim de senhora. Então, a nossa responsabilidade, né, dentro desse formato de acolhimento, é perguntar para a pessoa e respeitar a sua própria identidade. O que não tem nada a ver com a expressão de gênero dela, né? Uma pessoa pode muito bem aparentar ser de uma forma para todo mundo, então a gente tem essas caixinhas colocadas na nossa sociedade de como um homem tem que se portar e agir, se vestir e se mostrar, né, e ser visto, e de como a mulher também deve fazer tudo isso, mas isso não significa que uma pessoa que contempla tudo que é esperado para o seu gênero designado, ela realmente se identifica com aquele gênero. Então, uma pessoa trans, ela pode ser trans independentemente a sua roupa, a sua forma de agir. E não cabe a nenhum profissional de saúde dizer que ela é mais ou menos trans, né? E qual a identidade dela a partir disso. E essa é uma violência muito comum para profissionais de saúde, inclusive. E aí a gente pode até pensar em expressões que não são necessariamente binárias, né, entre o que se espera de masculino e feminino. Então as pessoas também podem ter expressões que são consideradas andrógenas ou neutras. E uma outra coisa muito comum de acontecer é confundir identidade de gênero com orientação sexual, ou orientação afetiva, orientação romântica. Então, esse direcionamento de desejo sexual, ou desejo afetivo, ou desejo romântico, ou atração que as pessoas têm, não se relaciona com a identidade de gênero. Então, uma pessoa trans, ela pode ser heterossexual. Então, uma travesti ou uma mulher transexual, ela pode ser heterossexual e se atrair por homens, né? Independente de ser homem cis ou homens trans. Mas ela é uma pessoa que também pode ser lésbica, né? Ela também pode ser bissexual e se atrair por mulheres cis ou mulheres trans. Uma pessoa transexual não é uma pessoa que é bicha demais, né, homossexual demais, tanto que transicionou e se tornou uma pessoa trans. Isso é um conceito muito equivocado e muito ofensivo, né, que deslegitima as identidades e as vivências das pessoas. E a gente tem que pensar também que pessoas bissexuais, né, bissexualidade é uma identidade legítima, assim como a pansexualidade e a assexualidade. As práticas sexuais também não dizem respeito especificamente à identidade de gênero das pessoas. Não é porque uma pessoa é travesti que ela vai ter prática sexual anal. Não é porque um homem cis é gay que ele vai ter prática sexual anal. Não é porque uma mulher cis é lésbica que ela não vai ter prática sexual penetrativa vaginal. Não é porque um homem trans, né, ele é um homem trans, que ele não vai querer ser tocado na sua vulva. Então, a identidade de gênero não diz nada sobre a forma das pessoas fazerem sexo e muito menos se elas fazem sexo. As práticas sexuais são múltiplas, a gente sabe disso, mas muitas vezes na hora de fazer a consulta, de conversar com as pessoas, esquecemos essas possibilidades.
assim como estrutura de relacionamento. Se eu quero oferecer um cuidado adequado para a pessoa e quero fazer, por exemplo, um Papa Nicolau nela, eu não posso perguntar se ela tem um marido ou se ela é casada para saber se ela transa. Então, se eu quero saber se ela transa, eu vou perguntar se ela transa. Se eu preciso entender se ela tem um relacionamento fixo e com quem ela convive, é isso que eu vou perguntar, sobre o relacionamento dela, com quem ela se relaciona, se é um relacionamento monogâmico, se é um relacionamento múltiplo, assim como o desejo reprodutivo, a vontade de ter famílias. Não é porque uma pessoa é trans que ela não quer ter família, ou que ela não tem uma família, tanto uma família construída quanto uma família de origem. Então, trago aqui, muito brevemente todas essas questões para a gente pensar que se nós queremos fazer um bom acolhimento, uma abordagem não excludente para essas pessoas, que não seja compulsoriamente heterossexual e cisgênero, a gente tem que considerar tudo isso. E lembrar que se nós usarmos essa abordagem de que todas as pessoas que têm vulva, que seriam do sexo feminino, se identificam como mulheres, têm um comportamento feminino e realizam um sexo vaginal receptivo, em um casamento com um homem cis, e que vão querer ser mãe e vão ocupar na sociedade um lugar de mulher, a gente vai ser excludente. E não só com as pessoas trans, a gente vai ser excludente com a maioria da população. Uma forma da gente pensar numa abordagem não excludente é entender que a diversidade existe, mas não só que a diversidade existe, que existem diferenças e valores colocados para essas diversidades e para todas as identidades diferentes da sociedade. Mas mais do que isso, se a gente vai falar de sexualidade, nós temos que pensar de uma forma ampla e abrangente. Então, para a gente não excluir em relação à sexualidade, nós temos que estar preparadas e preparados o tempo inteiro para tudo que pode ser de vivência da pessoa, sem julgamento, pensando em um método clínico que seja abrangente, mas é importante ter conhecimento técnico. E aí, acho que essa aula é uma das primeiras formas de ampliar esse conhecimento técnico, mas também é importante ter repertório pessoal, ver filme, ler livro, transitar e saber ter isso, uma escuta realmente aberta e atenta para a pessoa, para a realidade dela, se esvaziando do nosso moral, dos nossos conceitos, entendendo o que é a realidade dela e oferecendo suporte para isso. É isso. Uma outra coisa que eu acho super importante nós falarmos sobre, ainda estendendo um pouco mais, uma coisa super importante também é a gente pensar em o que seria uma abordagem não excludente na nossa prática clínica. Então, não patologizar, entender que pessoas trans são trans não porque elas têm um problema de saúde, e isso está muito bem colocado cientificamente. As pessoas transexuais, elas tendem a ter mais transtornos de saúde mental pela exclusão social que elas sofrem na sociedade, mas elas não são trans por terem problemas de saúde mental. Então, não patologizar é uma coisa muito importante, assim como entender que a diversidade existe e legitimar essa diversidade da pessoa. Entender também que existem necessidades específicas dessa população e reconhecer que a exclusão social é uma realidade vivida por essas pessoas, a violência é uma realidade. O Brasil é o país que mais registra assassinatos de pessoas trans na mídia no mundo. E aí, entender que isso gera medo, entender que isso mata as pessoas e que é importante a gente olhar para a violência, não só a violência que elas sofrem no cotidiano, mas também a violência que elas sofrem no serviço é muito importante. E muitas vezes a violência que a gente oferece às pessoas dentro do serviço de saúde não é uma violência declarada, mas é uma violência velada e uma violência muitas vezes que não é exatamente intencional, mas tem uma certa intencionalidade de exclusão. Então, a gente precisa também reconhecer e conhecer isso, não só em nós, mas também nos nossos companheiros e no serviço em que nós atuamos para fazer esse cuidado em saúde. Muitas vezes também não se oferece coisas que se oferecem para todo o resto da população só porque uma pessoa é trans. Por exemplo, rastreamento de câncer de colo de útero. Então, o Papa Nicolau é uma estratégia de prevenção que tem que ser oferecida para todas as pessoas com colo do útero de 25 anos, 65 anos, que já tenham tido alguma penetração sexual ao longo da vida. Afinal de contas, ela pode ter tido contato com o vírus HPV. É claro que pessoas que têm menos relações sexuais com penetração vão ter menos chance de ter sido expostas ao HPV, mas é uma possibilidade. Algumas estratégias conhecidas também como prevenção de câncer, como, por exemplo, mamografia, podem, inclusive, ser uma estratégia de afirmação de gênero para pessoas transfemininas que têm mamas e que, assim, se reconhecem mais como mulheres.
embora a gente saiba que o risco de câncer nessa população é muito menor, né, nas mulheres trans do que nas mulheres cis. E uma coisa muito importante é a gente saber também o poder oferecer cuidado para essas pessoas em relação a transformações corporais. Nem toda pessoa trans vai querer fazer transformação corporal, mas as que querem fazer transformação corporal vão fazer transformação corporal, independentemente do serviço de saúde apoiá-la ou não nisso. Então, podermos oferecer esse apoio de uma maneira técnica, com segurança, com hormônios de qualidade, com receita legítima para que a pessoa não tenha que comprar receita falsificada ou comprar remédios inadequados no mercado ilegal, já é uma forma de fazer acolhimento e de fazer cuidados e redução de danos para essas pessoas. Também, pensando especificamente na área do câncer, né, muitas vezes se pensa em fazer rastreamentos que são inadequados por evidências científicas, como, por exemplo, ficar fazendo exames de ultrassom transvaginal, né, em todas as pessoas, e muitas vezes se pensa que uma pessoa que toma hormônio, uma pessoa trans que usa hormônio para transformar seu corpo, ela está sujeita a maior risco de câncer. Isso também não é verdade. Temos muito boas evidências científicas de que tanto o câncer de mama quanto o câncer o câncer de ovário ou câncer de útero, enfim, não são aumentados pelo uso dos hormônios. Esses hormônios que a gente estuda bastante são seguros. Então, são coisas também que a gente tem que pensar e não patologizar e não medicalizar essas pessoas só porque elas são transexuais. Bom, vou me colocar aqui à disposição para quem quiser conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Um abraço. Bom, muito obrigada, doutora Ana Paula Andreotti Amorim, trazendo diversas reflexões sobre o atendimento a este público, situações que nós comentamos aqui nas nossas últimas conversas. Queria passar um recado agora. Vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas diretamente pelo chat da plataforma. Ao final, os nossos palestrantes vão responder a essas questões, também tirar as dúvidas. Comente nas redes sociais sobre o evento com a hashtag Movimento TJCC e acompanhe a sua postagem também aqui nesse debate. Então, eu gostaria já de deixar umas perguntas para a gente discutir, continuar esse nosso papo rosa, tá bem rosa-choque, né? Bem descontraído. E, claro, a gente falando sobre sexualidade neste momento ainda é um assunto para a sociedade brasileira que é colocado muito como tabu. A gente tem visto também, até para a produção científica, ainda que na última década que alguns estudos começaram a ser feitos, esse movimento foi crescendo e ainda há muitas etiquetas dizendo que determinado comportamento é feio, é errado, é incorreto. Entre os pacientes com câncer, doutoras, além dessas questões, quais são os outros problemas que podem atrapalhar essa recuperação? Saber conversar com a paciente, acolher este paciente e também ajudar na recuperação. Doutora Sabrina. Eu falo muito sobre humanização no tratamento oncológico, é uma fala constante, eu faço palestras também, cursos, porque ao longo da história a gente perdeu um pouco, né, o médico e a equipe de saúde, o olhar do paciente como um todo. Então, a gente fica muito focado na doença, nas questões oncológicas, do tratamento, né, da doença, e o paciente é muito mais que isso, né? Eu costumo falar que o paciente tem uma caminhada muito solitária, o paciente oncológico. Por mais que ele tenha uma rede de apoio grande, familiares, parentes, amigos, né, uma equipe médica grande, uma equipe de saúde grande, só ele sabe as angústias que ele tem, o medo que ele tem. A gente sabe que depois que o câncer é diagnosticado, é muito comum o paciente sempre ter o medo da doença voltar e muitas vezes ele não divide esse medo com quem ele ama, né? Então, eu costumo dizer que é um triatlo, né? São várias etapas de tratamento, muitas vezes o diagnóstico, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas é um triatlo solitário, né? Então, quando o médico ou o profissional de saúde está de frente para esse paciente, ele tem que entender que esse paciente muitas vezes não se sente à vontade
sexualidade, tem vergonha, não quer falar sobre várias questões que vão muito além da doença. Então, hoje, o profissional tem que estar atento a isso e tentar dar as mãos realmente para o paciente nessa caminhada. Isso é fundamental. E pensar no outro. Acho que a palavra-chave é empatia, compaixão, tentar ver quem é esse paciente na sua cultura, no seu ambiente social, para que se consiga fazer com que a qualidade de vida melhore como um todo. Como os próprios artigos mostram, eu acho fundamental a conversa e você escutar o seu paciente. E não pelo simples fato de ter uma mulher, né, fisicamente uma mulher sentada à sua frente, é que ela terá uma relação com um parceiro homem, ou seja, você não pode prejulgar, ou seja, dá a possibilidade da pessoa poder falar da forma que ela se identifica, da forma que ela se sente melhor, né, e poder acolher em todos os momentos. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala de sexo penetração, a gente fala do ser humano como um todo, de todos os sentimentos que estão envolvidos. Além, como a Sabrina colocou muito bem, além da questão do câncer, o tratamento do câncer, é o ser humano. Né? E nesse ser humano, a sexualidade, a autoestima faz parte, né, desse acolhimento, dessa orientação, independente da sua identidade de gênero. Com certeza. Gostaria de aproveitar que a gente tem mais um tempinho ainda para falar muito sobre acesso. A gente sabe que hoje nós temos as redes sociais, muita gente acompanha e busca informação através da internet, dessas redes sociais, mas mesmo assim, ainda certa distância do paciente que precisa desse acolhimento. Queria até que o Tato falasse um pouquinho sobre essa rede. A gente está em São Paulo, vocês estão em São Paulo, temos um grupo, uma rede de acolhimento, mas e nos outros estados, né? Isso tem ocorrido também, as doutoras que conversam com mulheres do Brasil inteiro. A gente consegue acompanhar o crescimento dessa rede de acolhimento para o paciente com câncer de mama? A gente tem... Desculpa. Posso falar, né, Tato? Desculpa. Pode, Claro, por favor. Por favor, doutora. Tem um serviço no Rio de Janeiro, que é de endocrinologia, né, que faz o primeiro atendimento até para a questão da hormonização e a possibilidade de encaminhar para uma cirurgia, se houver a indicação, a vontade, né, do paciente em querer fazer sua cirurgia. É um instituto de endocrinologia, mas assim, a espera pelo sistema é mais de 1 ano e meio. Para conseguir uma consulta. Né? Eles estão em torno, assim, mais ou menos de 150, 160 pacientes trans, 150, assim, 200 transfemininos e masculinos, ou seja, ainda é um número pequeno para essa proporção que a gente mostra aqui no Brasil. E estamos falando de Rio de Janeiro. Né? Então, a espera é muito longa. E eu acho que realmente há necessidade de mais serviços especializados e principalmente de profissionais que saibam lidar com essa situação. É isso mesmo, Tato? Exatamente. Em São Paulo, anteriormente, eu comecei a me harmonizar em 2016. Então, existia uma UBS na cidade de São Paulo, que era na Santa Cecília, que fazia esse atendimento de toda a população. Imagina, são 12 milhões e meio de pessoas, né? Então, né, fazendo esse recorte para a população LGBT, ali tinha um atendimento de mais de 1.000 pessoas. Então, o que foi feito é uma descentralização. Então, vários outros espaços, né, profissionais começaram a ter esse entendimento para fazer esse acompanhamento. Hoje eu faço mais próximo da minha casa, que é na Zona Sul. Então, abriram outros espaços, mas tem realmente essa necessidade dos profissionais se aproximarem tanto da pauta, né, tem esse entendimento de pessoas trans, mas também da população transgênera também querer procurar esse espaço. Porque, mas demora a consulta e a ansiedade é muito maior, entende? Do que esse período mesmo de exames, né, de acompanhamento, de consulta. Então, eu vejo assim que precisa muito, porque é o que a galera faz. Hoje em dia é Facebook, o que eu tomo, se eu tomar 2 desses, se eu fizer um período, um ciclo. Então, isso aí eu vejo que é uma diferença, é uma dificuldade muito grande. Mas tem, né, esses atendimentos hoje, o que realmente precisa é que as pessoas parem de ter um pouco de medo dos médicos, né, que a gente precisa realmente se aproximar.
Eu acho que é o que eu falo sobre as fake news, né, sobre as mídias. Muita gente tem acesso a fake news e poucos profissionais desmistificam o câncer na internet, né? Então, a gente percebeu nessa caminhada que é muito importante também a gente começar a falar sobre isso. Esse espaço daqui é fundamental. Então, que cada vez mais os debates venham, que as conversas existam, que, né, o pessoal que você acompanha também tenha coragem, vá em busca, porque é um movimento, né? A gente precisa se movimentar para que as transformações aconteçam. Então, por isso que esse espaço aqui é fundamental. Com certeza, né, para poder falar e ser ouvido. E ainda nesse sentido, a gente tem já diversos dados oficiais mostrando que após uma cirurgia, um tratamento do câncer de mama, muitas mulheres enfrentam problemas de relacionamento com o marido, inclusive são abandonadas, né, doutoras? Vocês acompanham essa realidade nas conversas que vocês têm com os grupos? A gente falou também aqui que é muito importante esse acompanhamento psicológico, ter esse suporte psicológico durante o tratamento. Para a mulher que passa por isso também é fundamental ter esse grupo e ter esse suporte. Fundamental. Quando a gente fala não só em câncer de mama, mas claro, a nossa área, é equipe multiprofissional. Falamos de um psicólogo, falamos de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, ou seja, é uma equipe que está tratando de uma pessoa. Então, isso é fundamental. E mais uma vez, né, a importância do profissional que está atendendo a paciente estar atento. Porque muitas vezes o marido também, o par da pessoa, ela está confusa, ela está triste, ela está perdida, ela não sabe como lidar. E há uma falta de comunicação muitas vezes dentro do relacionamento. As pessoas não falam sobre os seus medos, então ela não me procura porque não gosta mais, ela não me procura, não gosta mais, ficam os dois, não se comunicam e começam a caminhar em paralelo. Então, às vezes, o profissional é quem consegue puxar isso, perguntar do relacionamento, como é que vocês estão saindo, se reencontrando num ponto lá de trás, né, que fez esse casal se unir, né? Então a gente às vezes é ponto de reencontro também, e a gente tem esse papel. Então é importante a gente olhar para o paciente nessas questões também, abordar o tema, porque às vezes uma palavra não dita, uma comunicação que não foi feita, leva a uma situação definitiva numa família, né? Não só entre um casal. Então é importante a gente estar atento e ter esse olhar interdisciplinar. E falando de assuntos ou temas, palavras que sejam tabus, muitas vezes o próprio câncer ainda, né? Falar sobre câncer ainda é tabu. Dentro de casa também é importante que isso seja quebrado, né? Exato. Com certeza. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer muitíssimo, doutora Maria Júlia, doutora Sabrina, Tato, pelo depoimento de vocês, pela conversa que a gente teve, muito esclarecedora, objetiva, e a gente espera, como vocês disseram, que as pessoas agora procurem as informações sobre sua doença, sobre sexualidade, sobre ter esse suporte que o câncer nos pede, em locais que tenham informações que sejam realmente de qualidade e que não tenha medo de perguntar e de falar. Acho que a mensagem do Papo Rosa é exatamente essa, né? Perfeito. Muito obrigada a todos. Agora a gente vai continuar ouvindo e falando. Nós vamos responder as dúvidas que chegaram pelo chat agora dos participantes. Então, boa noite a todos, a todas que estão nos acompanhando neste Papo Rosa, falando de assuntos muito importantes ligados a câncer de mama e saúde. Recebemos já muitas perguntas pelo chat e agora vamos convidar aqui os nossos palestrantes para as respostas. Doutora Maria Júlia, doutora Sabrina, doutora Ana e também o Tato, que vão conversar conosco neste momento. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Então, vamos lá. Já que a gente conversou, aliás, bastante, agora há pouco, trocamos algumas informações, também algumas ideias sobre este tema, gostaria de chamar a doutora Ana Morim aqui para a nossa conversa e falar um pouquinho até sobre a sua palestra, e já temos dúvidas, inclusive, doutora, sobre esses temas, falando do acolhimento e de como os profissionais de saúde recebem
esses pacientes? A Tayana Santos pergunta: por que falamos tão pouco da comunidade LGBTQIA+, na oncologia? Quais seriam as ações para inclusão mais efetiva, e aqui eu colocaria também, como você falou, mais afetiva desta população dentro da oncologia, não só da oncologia, mas no atendimento médico? Acho que, Fernanda, a grande questão não é só a oncologia, né? Acho que é a medicina, os cursos de saúde como um todo. Desde 2013, gênero, até outras questões que não são exatamente de gênero e de orientação sexual, né? Como, por exemplo, raça, estão contempladas pelas diretrizes curriculares nacionais dos cursos em saúde. Mas o que acontece é que a maioria dos cursos ainda não conseguiu organizar os seus currículos, a alteração dos seus currículos, para contemplar essas necessidades que já estão colocadas, né, cientificamente já há muito tempo. Afinal de contas, essas questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, são determinantes sociais de saúde, sim. Então, a gente tem um movimento aí de muitas universidades, cursos de medicina, e isso vem muito também, muitas vezes, do próprio movimento social, né, requisitando essas mudanças, e de estudantes de medicina fazendo esse movimento dentro dos cursos, dentro das faculdades, para que esse assunto seja cada vez mais trabalhado e visibilizado. E esse é um problema mesmo que a gente tem. Estamos vendo, hoje eu estava numa reunião, e a gente estava falando sobre o ensino em sexualidade. Tem uma pesquisa do Brasil mostrando que a média de tempo de ensino em sexualidade, não estou nem falando de população LGBTIA+, né? Nas faculdades de medicina é de 6 horas, num currículo de 6 anos. Então isso já mostra bastante para a gente o problema, quanto que a gente não olha para isso, porque é tabu social a gente falar de sexo, e muitos profissionais de saúde acham que vão ser invasivos ou que vão ofender as pessoas se perguntarem sobre questões relacionadas à sexualidade, mas quando a gente pergunta para usuários de saúde, esses usuários esperam que os profissionais de saúde perguntem sobre isso, porque afinal de contas se entende, né, que isso é uma parte do cuidado. Então acho que a gente tem muito a trabalhar ainda dentro dos currículos e também fazer formação profissionais. Aqui eu estou no município de São Paulo, a gente tem trabalhado, né, feito essas capacitações com os profissionais da rede no município, mas não basta a gente fazer isso, né, em uma formação, em um município, como o Tato bem colocou, tem que pensar também no Brasil, né, a gente tem que espalhar isso de diversas maneiras. Uhum. É isso mesmo, doutora Sabrina, você é oncologista, trabalha mais nessa área, ainda existe essa dificuldade de conversar com o paciente sobre determinados assuntos? É muito difícil, realmente, assim, é um trabalho que a gente faz a cada dia, um trabalho diário. O paciente, ele se sente sozinho nessa caminhada, né? Eu costumo dizer que é um triatlon. O paciente oncológico, além dele ter várias etapas de tratamento, dentro dessas etapas, mesmo ele tendo uma rede de apoio com familiares e amigos, ele está sozinho. Só ele sabe o que ele sente, só ele sabe as suas angústias. Então é importante, né, o profissional estar atento a isso, a gente conseguir fazer com que o paciente se veja com mais carinho. No painel anterior, né, eu ouvi uma frase muito interessante, que o medo tira da gente os projetos de realização que a gente tem. Né? Eu estava assistindo o painel e eu achei essa palavra importante até para o nosso painel aqui, e eu acho que a gente tem que ter essa mensagem, né? A gente tem que se aprofundar nos estudos da população LGBTQIA+, e também ampliar nosso olhar para o paciente e para os seus familiares. Doutora Maria Júlia, o Heitor mandou uma mensagem aqui pelo chat, também falando sobre preconceito que existe muitas vezes por parte do profissional de saúde que vai fazer o atendimento, mas também do próprio paciente com a sua condição. Como lidar com isso? Como fazer com que os dois lados se entendam e esses preconceitos sejam quebrados nesse acolhimento? Chega a ser até um tanto quanto absurdo, né? A gente falar que o próprio paciente tem preconceito nessa situação, né? É uma coisa assim que a gente não consegue entender. Estamos em 2021 e, como todos aqui já colocaram, ainda falta muita formação, informação para a equipe multiprofissional para lidar com isso. Uma coisa assim, só para ter uma ideia, por exemplo, eu trabalho numa clínica
onde a gente faz os métodos de imagem diagnóstico, então aí entra aí uma mamografia, uma ultrassonografia das mamas, métodos de biópsia mamárias, né, já que o foco nosso aqui é o câncer de mama, e nessa abordagem, quando a gente fala em transgêneros, a gente não tem a opção de selecionar o gênero, quando a gente faz uma marcação, quando a gente faz um atendimento, quando faz uma ficha, a gente não tem a opção, e saber lidar quando estamos diante, por exemplo, de um transgênero feminino, que vai vir uma pessoa com suas mamas já com hormônio, ou seja, mamas aumentadas, com próteses mamárias, e a gente chamar pelo nome dessa pessoa, chamar por João, e realmente o nome dela é Maria. Da mesma forma do profissional não conseguir lidar, onde a gente vai chamar a Maria, e estamos vendo o João, que ele ainda não fez sua cirurgia de remoção das mamas e vai fazer a sua mamografia de rastreio para prevenção do câncer de mama. Então, o preconceito está até na forma de chamar aquela pessoa para poder fazer seus exames. Eu estou falando de uma coisa específica com métodos de imagem, mas isso de uma forma em geral, até quando vai se fazer um preventivo, até quando vai fazer o seu rastreio para câncer de próstata. Então, infelizmente, o preconceito existe, infelizmente, eu acho que a gente ainda precisa de muito mais treinamento por parte dos profissionais da área de saúde para lidar com toda essa população de uma forma em geral. Tato, você sente isso nas conversas que vocês realizam com o grupo, também no contato com outros grupos, nas informações que vocês recebem, nas mensagens? Esse preconceito existe dos dois lados? Eu acredito que existe, assim, tem uma visão muito importante, né, que é isso que foi falado hoje, da gente não conseguir se aproximar mesmo desse profissional com esse medo já de sofrer esse preconceito. Então, quer dizer, você já fecha essa porta para você mesmo, né, para ter esse acesso à sua saúde. E eu enxergo, assim, a importância real de cada vez mais ser falado, né, das pessoas começarem a atuar, mesmo, né, tendo baixa vulnerabilidade, tendo aí dificuldades de acesso, de conhecimento sobre os seus direitos, às vezes até mesmo com o nome social, que hoje é algo que pode ser colocado no cartão do SUS, e muitas pessoas ainda não sabem, né, e preferem não acessar um local específico de saúde por medo de, né, de não ter esse nome respeitado. Então, assim, falta muito da informação também. As pessoas, elas precisam começar a ter entendimento muito mais do que é o direito LGBT, tanto só, né, não só como nome social, mas existem inúmeros tipos de preconceito, e eu acredito que a informação ela pode ser mais efetiva até para abrir essa porta. Doutora Ana, nesse sentido, a gente tem aqui uma questão do Matheus. Ele pergunta como uma pessoa que sofreu algum tipo de preconceito no serviço de saúde pode e deve denunciar essa agressão. Quer dizer, os serviços já estão mais aptos a receber esse tipo de denúncia e como isso é tratado atualmente? Bom, deveriam estar pelo menos, né? Como a gente tem hoje em dia algumas normatizações legais, então, por exemplo, hoje se entende que LGBTIA+fobia é um crime. E, além disso, alguns estados, alguns municípios têm regulamentações civis também que penalizam de maneira civil, não criminal, preconceitos, né, LGBTIA+fobia e transfobias. Além disso, né, todos os profissionais são sujeitos a seus conselhos de ética. Então, eu, como médica, né, tenho o Conselho Regional de Medicina, que me regula as minhas questões éticas e pode me penalizar. Então, acho que, em primeiro lugar, né, se for possível, construir uma rede de cuidados, uma rede de diálogos, participar né, falando do SUS especificamente, participar do conselho gestor, conseguir representação nas suas redes locais. Se a pessoa tiver força para isso, se tiver oportunidade disso, acho que isso é muito interessante, porque realmente isso transforma os serviços de saúde, transforma a rede como um todo e educa também profissionais. Mas fazer denúncias também é uma forma de educar profissionais. Então, o SUS tem suas ouvidorias, aí tem uma série de possibilidades de intervenções legais, caso isso seja necessário. Basicamente isso.
Doutora Maria Júlia, doutora Sabrina, gostariam também de comentar esse assunto, como que, inclusive dentro da própria prática médica, isso pode ser resolvido, e também o que vem sendo feito, já que a gente falou até de sociedades, de conselho, isso vem sendo discutido, por exemplo, na Sociedade de Oncologia Clínica, na Sociedade de Mastologia, como que a questão da sexualidade e também da identificação sexual vem sendo colocada nas sociedades médicas brasileiras? Ano passado, né, eu falei na palestra que foi nosso primeiro encontro contato, e foi um choque que eu tive ao perceber que realmente o assunto é muito pouco abordado, o conhecimento, né, como a gente falou, é muito pequeno, e a gente começou a fazer uma busca, tanto nacional como internacional, para ver tudo que tem de dados, todas as pesquisas que existem. Realmente no Brasil tem muito pouca coisa. Então eu acho que um painel como esse, né, a gente começar a falar em mídias, a gente levar a voz para outros profissionais, ampliar esse olhar, é um caminho. E eu acho que isso aqui já é um grande começo. Assim, eu estou acompanhando aqui o chat, as pessoas estão positivamente surpresas, né, de ver o assunto no movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, cada passinho a gente vai a passos de formiga, sem saber onde a gente está chegando, mas a gente vai trazendo força e vai trazendo amor e mais voz ao movimento, né? Então, acho que esse é um belo caminho, e eu e a Júlia, no nosso Papo Rosa, a gente está realmente empenhada e a gente está caminhando de forma bem, bem bonita, né, Júlia? Com certeza. Eu também venho com a ideia de faculdade, eu sou professora de faculdade, eu sou da área de saúde da mulher, e eu estimulo demais tanto a pesquisa quanto o estudo, baseado não só na sexualidade, como a relação com a população trans. Então, devagarzinho, né? Um aluno aqui, outro ali, um grupo aqui, um grupo ali, a gente vai crescendo, vai aumentando, vai se falando cada vez mais. Essa oportunidade aqui, eu estou achando isso fantástico, maravilhoso. A oportunidade que a gente tem contato com todas as redes dele, a gente poder conversar dessa forma assim, tão franca, tão aberta, né? E a ideia também, assim, pelo Papo Rosa, é a gente fazer não só um Outubro Rosa, mas um outubro de todas as cores, né? No Outubro Rosa será o outubro de todas as cores. Eu vi um comentário aqui também no chat, o Papo Rosa, um papo arco-íris. É mais ou menos por aí. É devagarzinho, né? É de encontro em encontro, de grupos em grupos. Eu acho que a informação vai passando e vai chegando cada vez aí a mais e mais pessoas, né? A Francisca colocou aqui no chat que precisamos logo tornar ou incluir como obrigatoriedade o uso do nome social, e a Nina pergunta para a doutora Sabrina, também doutora Maria Júlia, se já tiveram experiências no atendimento a pacientes LGBTQI+, na sua vivência profissional. Como foi para vocês essa condução, essa experiência de estar no cuidado destes pacientes? Eu tenho 2 pacientes lésbicas, e é interessante que quando eu comecei o atendimento, né, nessas vezes eu já lembrei do Tato falando, né, que às vezes o próprio paciente se sente inseguro, né, em se abrir, em conversar. Então, acho que cabe um pouco a nós deixar esse espaço aberto, né? E quando a paciente percebe, né, que tem espaço e se sente à vontade, é como se o mundo inteiro se abrisse e ela conseguisse, né, realmente estar mais firme, estar mais confiante, né, e conseguir acessar medos e angústias pessoais que às vezes ela tem e não consegue falar com ninguém. Então, assim, é realmente um campo que me tocou demais e me toca a cada movimento que eu faço, e eu acho que o paciente tem que ir em busca, sim, de profissionais que tenham esse olhar, porque o paciente se sentir seguro para caminhar de mãos dadas com um profissional, independente da doença que tenha, é fundamental para a qualidade de vida. Sim, concordo com a Sabrina, isso tudo é muito importante. Tem alguma experiência? Eu acho que a primeira pergunta que vem é: qual é o seu nome?
né? Porque a gente recebe uma ficha com um nome, aí a primeira pergunta que é qual é o seu nome, né? Como você quer ser chamado, como você se identifica, e as parcerias ficarem abertas, né, gente? Aquilo que eu falei no primeiro debate, não é porque uma mulher que obrigatoriamente ela vai ter relação sexual com um homem, né? Ou seja, deixar aberto para a pessoa me contar qual é o seu desejo, a sua parceria sexual, a companhia, né, que ela tem, e de que forma ela convive com isso de uma forma, né, saudável, né, porque realmente é. Então, é dar abertura, né, para a pessoa que está ali diante de você poder realmente ela dizer e não eu imaginar que possa ser daquela forma, né? Mas é isso mesmo, Tato? Você sente essa diferença e também recolhe depoimentos da diferença quando o acolhimento é dessa forma? Ah, sem dúvida. A gente sentia assim que uma pessoa é tratada, né, pelo nome, às vezes até mesmo no grupo, que eu tenho um grupo com bastante meninos, e eles falam, poxa, fui hoje, né, levei meu cartão com o nome social e pela primeira vez me respeitaram por isso. Então você vê que essa diferença, né, na saúde mental, no convívio dela, na autoestima, no dia a dia, ela vai conseguindo ter muito mais firmeza. Infelizmente, nem todo mundo consegue ter né, esse respeito aí o tempo todo, né, nos espaços de saúde, nas escolas, mas eu acredito que é uma conquista, né, todos os dias que sendo falado, né, sendo instruído, né, e com certeza as pessoas tendo conhecimento sobre os deveres delas e também os direitos, isso vai avançando cada vez mais. Eu até tinha anotado aqui que é algo muito importante, né, toda essa luta por direitos LGBT já é de uma história muito grande, né? Desde 1969, lá nos Estados Unidos. Então, hoje aqui também é uma Stonewall. Todos os dias é algo que traz, né, informação, algo que leva além, né, a vivência não só de ser uma pessoa trans, mas de ser um humano. Isso vai fazer a diferença muito grande aí lá para o futuro de todas essas pessoas que hoje ainda não têm essa saúde, mas que conquiste lá no futuro. Com certeza, e vai passar muito pelo que a doutora Ana nos apresentou na sua palestra. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. A gente poderia ficar falando durante muito mais tempo aqui. Eu acho que a gente tem que pedir, no ano que vem, um painel duplo para falar sobre esse assunto. Mas eu gostaria de agradecer muito a participação da doutora Maria Júlia Callas, doutora Sabrina Chagas, do Tato Oliveira e da doutora Ana Amorim, por trazer todas essas experiências, os esclarecimentos e essa paixão que vocês demonstraram pelo assunto que vocês abordaram. Muito obrigada, gente. A gente convida para que as pessoas voltem a assistir esse painel e reflitam também sobre esses assuntos. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.